Hoje o episódio é diferente. Não vamos analisar um processo, não vamos debruçar sobre uma decisão judicial, não vamos aplicar o método em nenhum caso concreto. Hoje a nossa conversa é sobre o próprio método, sobre o nosso trabalho. O que vai sob exame é a forma como a nossa equipe trabalha, como lemos, como pensamos, como discordamos, como chegamos a uma leitura comum a partir de leituras distintas. Isso também é humane, na verdade, é o núcleo de humane. O método não é só uma ficha, não é só um formulário a preencher, é uma postura diante do caso, uma forma de estar presente diante dos fatos, antes de qualquer julgamento. E aprender essa postura não acontece de uma vez, acontece na repetição, no confronto com casos difíceis, no feedback de quem já percorreu o caminho antes. É por isso que nós trabalhamos em equipe. É por isso que hoje, nesse episódio, nós vamos mostrar como é que nós trabalhamos. E eu começo apresentando as pessoas que vão dividir essa conversa conosco. Romana Moura, assessora jurídica, especialista em direito coletivo e em métodos autocompositivos. Ela conheceu o estudo de casos em outro formato, antes do Humane, e hoje coordena o trabalho da equipe, o que significa, entre outras coisas, que ela é a primeira a dar um feedback e a última a soltar um texto antes que esse texto chegue até mim. Ela é, ao mesmo tempo, estudiosa e professora. Aprende enquanto ensina e ensina enquanto aprende. Lucas Camilo passou por aqui como estagiário, é formado na UFMG, hoje é residente jurídico no Ministério Público de Minas Gerais. Quem tem interesse em literatura, cinema, filosofia e decide trabalhar com casos jurídicos já está, a meu ver, no lugar certo. Porque o Humane exige exatamente essa capacidade de enxergar a dimensão humana dentro da forma jurídica. Lucas tem isso. E a trajetória dele aqui, de estagiário a residente, é uma das histórias que mais me dizem sobre o que o método pode fazer com quem se entrega a ele. Bárbara Pena é estagiária de pós-graduação, especialista em direito internacional e direitos humanos. É a mais novável da equipe, chegou há pouco tempo. Por isso mesmo, traz algo que é muito difícil de preservar com o tempo: o olhar sem o hábito, o espanto diante do caso, a dúvida antes da resposta, a sensação de que algo não encaixa quando, para quem já está acostumado, tudo parece óbvio. Esse olhar é precioso. É, aliás, o que o método tenta preservar em todos nós, mesmo depois de anos de prática. Então, o que é que nós fazemos aqui? Recebemos um caso, cada um lê um papel específico e depois nos reunimos para confrontar essas leituras. Não para chegar a um consenso fácil, mas para
chegar a uma compreensão mais profunda. A divergência, quando aparece, não é um problema a resolver, é a informação mais valiosa da reunião. Vamos começar pelo começo. Vamos começar por Bárbara. Bárbara, você chegou há pouco tempo e eu quero começar por você exatamente por isso. Quando você se deparou com a nossa forma de trabalhar, quando você se deparou com o método pela primeira vez, o que você sentiu? Não o que você entendeu, o que é que você sentiu? Havia um caso na sua frente, havia uma estrutura de análise, havia uma equipe ao seu redor. Como é que foi esse seu primeiro contato, Bárbara? O primeiro contato que eu tive foi que esse método de aprendizado, né, e a análise, ele força a gente a pensar, porque eu pelo menos, eu comecei a ler os casos, eu tinha que pensar nas alternativas de como que eu iria resolver aquele problema, mas para isso eu tinha que pensar. E não é só ler a teoria, né? Eu tinha que pensar, eu tinha que aprender a raciocinar com o caso concreto. Então, assim, é uma coisa que, pelo, pela minha trajetória, né, até hoje, eu tinha muito que ver as leis, decorar, mas aí quando eu entrei no gabinete, eu vi que esses conceitos soltos e decorar leis não ia adiantar de nada, porque aqui eu ia ter que ver o caso, o problema real e o que, que eu faria no caso, né, para tentar resolver esse problema. Aí, o estudo de caso, ao meu ver, né, ele funciona assim. Nós temos que pegar a história concreta, analisar ela, pensar em como resolver esses problemas, sem ficar, sem ficar olhando somente para a lei, e sim para o problema em si, para as pessoas que estão ali envolvidas. Lucas, você já esteve exatamente onde a Bárbara está hoje. Lembra do que você sentiu quando chegou? E a pergunta que me interessa não é só sobre o início, é sobre a diferença entre o que você esperava encontrar e o que você encontrou de fato nesse trabalho. O que o método te surpreendeu? Então, quando eu entrei, eu confesso que eu fiquei muito confuso, né? É um método de trabalho que é muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar em outros, né, em outros órgãos, né? Ou até mesmo dentro do Ministério Público em outros gabinetes, né? Mas, é claro, contando com a ajuda do doutor, da Romana, né? Da outra estagiária que também estava com a gente, né? Eu fui me acostumando e fui entendendo, né, e ficando mais aberto para esse método, né, que era diferente do que eu estava acostumado, né. E hoje em dia eu brinco que eu me converti, assim, né. Eu gosto muito desse método de trabalho. Eu acho que tem tudo a ver com a minha visão do direito, né, o que que eu valorizo na prática jurídica, né. É, e é isso, assim, a gente tem uma atenção com cada caso, né, que eu acho muito relevante hoje em dia, né? Muito relevante para a prática, né? Para o trabalho, para o direito. Então, daquele estranhamento inicial, hoje em dia me sinto bem à vontade, sinto que é um método que funciona muito para mim e eu acho bacana assim essa oportunidade de levar esse método e esse estudo de caso para outras pessoas, né? Através dos vídeos, né? Do podcast, né? Então, hoje em dia eu estou bem satisfeito assim com esse método de trabalho. Romana, você não chegou ao Mani do zero. Já trabalhava com o estudo de casos, com análise jurídica, com métodos autocompositivos, já tinha um caminho percorrido. O que mudou? O que o método trouxe que o seu formato anterior de estudar, de trabalhar, de resolver problemas não tinha? E o que fez você perceber que era alguma coisa diferente? Bom, eu acho que esse método me permitiu enxergar o processo
como um acontecimento fático antes de qualquer coisa. Porque a forma como a gente é ensinado o direito é sempre partindo da lei, da jurisprudência, e a partir dessa concepção nós enxergamos os fatos. Então, o método de casos me permite, ao ler um processo, antes de fazer um juízo não só de valor, mas um juízo jurídico do que está acontecendo, eu tento fazer uma leitura do que aconteceu, quais são os envolvidos, qual é a discussão, qual é a resistência de uma das partes, porque para um processo acontecer, antes disso precisa existir um conflito. Qual é esse conflito? E a partir disso, eu olho para a lei e olho para o que cada uma das partes está dizendo. Porque quando o processo chega, ele chega a partir de filtros das partes. Por quê? Primeiro existe o fato, existe o acontecimento. E a partir desse acontecimento, ele é narrado a partir de vieses. Nós temos o fato a partir da narrativa do autor, que é quem vivenciou o caso. Depois nós temos a narrativa do caso a partir do réu, que adota uma conduta de defesa, né? Porque, na hipótese, claro, que ele tenha uma pretensão resistida, que ele não concorde com o que o autor está dizendo, e depois, se for o caso do Ministério Público como interventor, nós temos também a narrativa do Ministério Público, para então o juiz, como destinatário daquelas narrativas, decidir, a partir da lei, a narrativa melhor se sustenta, conforme as provas produzidas no processo. Então, o método de estudo de caso me permitiu identificar com maior atenção que um processo nada mais é do que fatos a partir de narrativas diferentes. Então, a narrativa ela sempre terá um viés conforme a posição que você adota. Então, inclusive, o primeiro momento que tive contato com estudos de caso, nosso exercício do estudo de caso foi justamente a partir da colocação das pessoas que faziam o estudo em diferentes perspectivas. Em cada momento, nós abordávamos uma narrativa diferente. Então, numa semana, eu abordava a narrativa da parte autora, na semana seguinte, eu abordava a narrativa da parte ré, e depois adotava a narrativa do julgador. Então, fazer essa rotação de perspectiva me permitiu ver que a narrativa importa, a forma como você conta a história importa. Não posso dizer que importa mais que o direito, mas eu acho que é imprescindível para que o direito seja melhor aplicado para solucionar aquele caso. Então, o estudo de caso me deu essa perspectiva e me trouxe uma maneira de trabalhar melhor para que eu consiga dar maior efetividade para aquilo que eu quero, para que eu consiga deixar em evidência a narrativa que melhor tutela o bem jurídico que a gente está discutindo no processo, né? Porque um conflito, ele existe para ser resolvido, mas não só para ser resolvido, mas para que essa resolução, essa solução tenha efetividade no caso concreto. Porque não adianta ter uma narrativa vencedora, mas que não tem eficiência, eficácia no mundo dos fatos, não é? Então, assim, o mais importante não é ter uma narrativa vencedora, mas sim saber escolher qual narrativa a ser adotada para que o problema seja resolvido na situação concreta, e não só para uma narrativa vencedora de quem tem mais razão. Então, o método de estudo de caso permite, para mim, hoje em dia, como profissional, sair desse lugar de buscar ter razão para assumir um lugar de
como eu vou conseguir resolver da melhor forma este problema. Muito bom. Essa lembrança, né, do exercício que tantas vezes fazemos de nos colocar em outra cadeira, né? Eu sento na cadeira da parte autora, eu sento na cadeira do réu, eu sento na cadeira do juiz, né? E imagino como é que ele enxerga, como é que ele pensa. Mas, Bárbara, nós vimos aí a lição da Romana, né? Essa ideia, sempre partir do fato. Ponto de partida é o fato, nunca a lei, a norma, isso já está transparente nessas suas respostas iniciais. Mas eu queria voltar a você, Bárbara. Então, o caso, no nosso método, é um ponto de partida inegociável. A norma, ela vem depois, ela é convocada, ela é lida a partir do fato, e não o contrário. Para você que vem dos estudos do direito internacional, dos direitos humanos, onde o trabalho muitas vezes começa pela norma, pelo estudo das convenções, dos tratados, essa inversão a partir do fato, olhar a partir do fato, é uma ruptura? Você sentiu isso na sua mente? Houve uma resistência? Ou o direito internacional que lida tanto com situações concretas, com violações reais, quanto com os tratados, já tinha te preparado para essa leitura das situações a partir do fato? No âmbito do direito internacional, a leitura, ela é, como os fatos, eles são lidos com uma leitura tradicional. A gente realmente vê, primeiro, a lei, a gente vê a questão da individual, sim, só que a gente foca mais nos tratados, nas convenções, realmente. A visão é mais voltada para a lei, para a legislação. Com esse método, é totalmente diferente. Eu realmente nunca tinha visto, até hoje, na prática, ninguém olhando dessa forma. Nos estágios onde eu passei, onde eu já trabalhei, realmente, apesar da legislação, no caso, voltada para os direitos humanos, ter esse nome, na prática, geralmente, a gente olhava primeiramente para a lei e depois para o caso em si, né, se era possível, de acordo com a lei, aplicar naquele caso. E aqui no gabinete, para mim, é totalmente diferente. Eu não estou ainda, eu estou me acostumando ainda, né, com esse método e tudo mais. É muito novo para mim, realmente é muito diferente. Lucas, essa virada que a Bárbara menciona, do princípio para o fato, da norma para o caso, é uma das coisas mais difíceis de incorporar. Não como técnica, mas como hábito, né? A gente tem um hábito de pensamento, uma direção do raciocínio. Quando é que você percebeu que havia feito essa virada? Houve algum caso específico, um momento em que você se deu conta que estava lendo diferente, que a sua leitura mudou, que o fato tinha deixado de ser secundário, de ser contexto, e o fato virou objeto? Então, aqui na Procuradoria a gente tem alguns casos que acabam se tornando paradigmáticos, né, assim, e com certeza, lidando com eles, né, eu me dou conta da importância de ler os fatos, né, de se deter sobre as provas, né, e teve sim um caso que me tocou particularmente, né, não só porque ele é da minha cidade, eu sou de Uberaba, né, mas era um caso de uma adoção irregular, a famosa adoção à brasileira, né? Que me tocou muito, assim, porque a gente fez uma leitura, né? A gente recebeu, que nem a Romana já tinha falado, a gente recebeu esse processo, passou por várias narrativas, né? Assim, teve a narrativa do Ministério Público, que ajuizou a ação, teve a narrativa do juiz, que julgou, e aí esse processo chegou para a gente e a gente foi ler os fatos, foi atrás das provas e a gente viu que tinha coisas que não tinham sido mencionadas, que não tinham sido abordadas, né?
durante todos esses anos que o processo tramitava, né, tinha coisa que tinha ficado para trás e que a gente reputou como muito importante, né? No caso, era uma mãe que tinha que a filha foi adotada irregularmente, né? E essa mãe estava sendo também ela estava sendo parte da ação, mas em momento algum ela apareceu, em momento algum a gente escutou ela, soube, em momento algum ela expressou a opinião dela, o que ela queria, né? Então, esse caso me marcou muito porque eu vi a importância de se... É claro, a gente tem que aplicar o direito, a gente tem que entender das leis, tem que entender da jurisprudência, mas a gente tem que entender também de leitura, assim, da prova, né? O que tá, que nem a gente conversa muito aqui, né? O que não tá, né? Tipo assim, e isso é o mais difícil, né? O que não tá presente nesse processo, né? O que não foi dito. E trabalhar com essa ausência, né? Com essa falta, é sempre um processo muito delicado, né? Exige muita atenção, exige muito compromisso, né? Porque não é fácil, né? Então, acho que assim, esse processo me marcou por conta disso, né? Porque a gente se deu conta de que o que não era dito, o que não era expresso, era tão importante quanto o que estava sendo dito. Então, eu acho que, enfim, eu acho que esse processo foi muito marcante para mim. Com certeza isso gera muita curiosidade de quem ouve, né? É um caso que tem aspectos de segredo de justiça, mas que tem uma perspectiva, um viés feminista, né? Quando uma mulher é invisibilizada ou tratada como objeto. Vamos estudar uma maneira de trazer esse caso para os que ficaram curiosos, né? Mas destaco aqui a sua observação de que é preciso ler não apenas o que está escrito, mas o que não está escrito também está ali. Romana, você coordena o trabalho, o que significa que você lê as análises da equipe antes de me apresentar. Você vê o método funcionando e vê também onde ele falha, onde ele tropeça. Qual é o erro mais recorrente? Não o erro técnico, o erro de postura, o hábito que resiste, que aparece mesmo em quem já está no método há algum tempo. O que eu observo que é um vício de leitura que a gente tem e que eu também preciso ficar constantemente alerta para que não só não permita que a minha leitura seja dessa forma, mas também de identificar no texto de quem eu leio se houve essa conclusão ou não. E explico. Principalmente nos processos que analisamos, onde o autor é o Ministério Público, a gente tem uma tendência de supervalorizar quem diz. Então, o Ministério Público traz as provas, traz a narrativa fática e a narrativa jurídica, e automaticamente nós temos uma tendência de comprar aquela narrativa. E isso, às vezes, diminui o nosso senso crítico de analisar as provas como as provas por si só consideradas, e não apenas quem está dizendo. Então, esse é o principal equívoco de narrativa da leitura que eu identifico no Lucas e na Bárbara, e também já observei em mim antes que eu faça essa correção constante, é saber identificar o que é fato do que é narrativa imposta de quem diz. Porque até mesmo nos casos de prova técnica, né, que nós temos uma prova pericial, ter o cuidado de identificar se ali na narrativa tem algum argumento de autoridade, porque isso é muito difícil, principalmente se estamos falando de uma prova técnica, que nós não temos habilidade técnica para conseguir fazer esse julgamento. Se aquela conclusão técnica não está errada, mas se aquela conclusão técnica está com coesão ou não, segundo a narrativa fática. Porque a gente tem que identificar que
todos estamos suscetíveis a erros, inclusive erros de interpretação. Então, ter esse senso crítico de tomar as provas como elas mesmas, antes de quem avaliou as provas, antes da conclusão de quem avaliou essas provas, é o ponto sensível, o ponto-chave para a gente construir um melhor texto e que costuma ser o principal erro. Que às vezes eu sempre faço, eu faço questão, né, de inclusive fazer uma correção conjunta, justamente perguntando, a partir de perguntas, por que você colocou dessa forma? O que você entendeu? Porque, às vezes, o que para mim é óbvio, não é óbvio para quem escreveu, não é óbvio para quem leu. Então, eu enxergo esse diálogo de construção de narrativa dentro do gabinete essencial, porque muitas vezes aquilo que eu identifiquei como evidente ou como um fato incontestável, o Lucas ou a Bárbara não identificaram. Então, a partir dessa conversa, desse diálogo, tentando entender por que concluíram daquela forma, ou por que não observaram, não identificaram aquela narrativa, para que eu consiga ter um feedback, entender o raciocínio que eles tiveram e, eventualmente, enxergar alguma omissão, algo que ficou de fora, que eu mesma sequer pude identificar, né? Então, esse diálogo é importante e é principalmente o que nos ajuda a conseguir fazer essa diferenciação daquilo que é fato e daquilo que é narrativa, daquilo que é uma construção narrativa de quem está dizendo. Então, a maior dificuldade que nós temos é fazer essa diferenciação de que aquilo que é dito por quem diz, porque tem um argumento de autoridade por trás, seja de um Ministério Público, seja de um perito, seja do juiz, com aquilo que realmente aconteceu. Bárbara, vamos pegar essa lição da Romana. Trabalhar com casos jurídicos tem uma dimensão que o trabalho acadêmico não tem. Você vem da academia, você vem da universidade, de um estágio de alguns anos na França, com trabalho acadêmico. E na pesquisa na universidade, você pode revisar a sua hipótese. Você cria uma teoria, pesquisa. Mas aqui, no caso real, a análise já foi. A decisão já foi dada. A vida daquela pessoa já foi afetada de um jeito ou de outro. Como é que você carrega isso? Como é que no final de um dia de trabalho intenso, com um caso difícil, separar o que é a sua análise do que é a situação daquela pessoa? Um estudo um estudo acadêmico, né, ele é bem diferente, apesar que a gente pode fazer trabalho de determinados casos, a gente pode fazer pesquisas de caso, né? Mas é bem diferente, porque o objetivo é entender um fenômeno, né? Discutir teoria, propor interpretação. O raciocínio é sempre o que esse caso ensina sobre o direito. Então, não tem uma urgência prática, não tem que decidir nada diretamente, ele serve só para produzir conhecimento. No caso real, que eu vejo aqui no gabinete, nos casos reais, né? Que eu vejo no gabinete, ele envolve vida concreta. Então, já é uma vida que já está sendo afetada. Então, a pessoa é uma pessoa que está sem energia, é uma pessoa que tem risco de vida, corre risco de vida. Ela precisa que seja resolvido ali imediatamente, que tenha uma solução imediata. Então, o objetivo é resolver o problema, proteger os direitos dessa pessoa e tomar uma decisão prática. Então, existe uma diferença muito grande entre a academia, enquanto a gente está ali estudando e produzindo estudo científico, dos casos concretos, né, para resolver a situação concreta. Lucas, vamos retornar a um ponto que você já mencionou e abrir um pouco mais. Há casos, e todos nós já lemos um caso assim, há casos em que o fato
que está nos autos não é o fato real, ou não é o fato completo, né? A Romana tem destacado muito a questão das narrativas. Uma coisa é a narrativa e outra coisa é a busca do fato. A narrativa processual, a gente sabe que oculta muito mais do que revela. O que está escrito é a versão, versão que passou pelo filtro, primeiro o filtro do advogado, o filtro do perito, o filtro da testemunha, o filtro do juiz. O fato real, a situação que vivida por quem estava dentro do conflito, pode ser uma coisa diferente. Como é que esse método nos ajuda a ler além do que está escrito, a perceber o que o caso oculta? Você pode nos dar mais um exemplo, sem identificar ninguém, de uma situação em que percebeu que o processo contava uma história que não era a história inteira? A gente sempre se depara, né, com esse tipo de situação, até porque, por mais detalhes que tenha, né, por mais documentos que o processo apresente, a gente não consegue apreender a totalidade do acontecimento, né? A gente não consegue ter acesso a tudo que aconteceu, a todas as versões, né? A todos os acontecimentos. Acho que isso é natural do processo, né? Jurídico, né? Mas eu acho que essas discussões que a gente tem, né, essas reuniões que a gente tem, que a gente discute, a gente traz diferentes pontos de vista, a gente, às vezes até mesmo faz interseções com outras áreas, né? Por exemplo, o caso de saúde, a gente vai atrás de entender o funcionamento do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, como que esse medicamento ele pode ser oferecido, qual ente que tem que, como que é estruturado esse organograma, né? Quem que tem que oferecer esse serviço? Então, eu acho que para complementar essa lacuna que é natural a todo o processo, a gente vai atrás de informações sobre o funcionamento, né, de cada estrutura, né, nos processos de saúde. A gente considera importante, né, entender como que funciona esse sistema único de saúde, né. Então, e nos casos mais difíceis a gente também promove reflexões, assim, a gente até traz filosofia, né, para ver como é melhor a gente lidar com cada caso. Então, eu acho que em suma, eu acho que tudo reside nessa questão da conversa, né, do diálogo, de cada um trazer seu ponto de vista, a sua experiência, o seu conhecimento, né, e aí a gente, né, tenta preencher essa lacuna que, como eu disse, ela é natural, né, assim, por mais que um processo esteja com muito documento, com muitas versões, alguma coisa vai faltar, então a gente tem que fazer um esforço para entender, né, como que a gente vai lidar com essa ausência, né? Como que a gente vai, qual o posicionamento que a gente vai ter frente a isso, né? Romana, você está dos dois lados, analista e orientadora. Você lê o caso e lê quem leu o caso. Quando você percebe que um analista foi tomado pelo caso, que a situação concreta da pessoa entrou demais, que o julgamento estava comprometido pela empatia, ou no outro extremo, pela frieza, como é que você intervém? Como você devolve ao analista a distância necessária, sem apagar a sensibilidade que o método também precisa? Então, nessas situações, primeiramente, quando eu analiso os processos antes de distribuir, eu tento fazer já essa análise justamente partindo, né, da minha limitação de conhecimento de cada um deles, aquilo que vai tocar mais ou menos cada um e vai permitir ter um olhar sensível. Inclusive, nesse caso trazido pelo Lucas, da cidade natal dele, eu fiz questão,
quando analisei esse processo, de distribuir para ele a narrativa dos fatos, porque eu achava que ele teria uma maior sensibilidade. Da mesma forma, um outro processo que era de um bem do patrimônio histórico cultural também da cidade natal dele, eu entreguei para ele fazer essa análise porque considerei que a partir das vivências e, né, perguntei, você conhece esse lugar? Era um hotel, né, que esse processo tratava. Você conhece o hotel? Ele falou, sim, já passei na frente desse hotel, quando eu ia para a escola e tal. Então, assim, tenta trazer uma maior aproximação do caso. Da mesma forma para a Bárbara, ela é mãe, então situações que envolvem crianças, que têm a necessidade de um olhar mais atento, eu tento passar para ela, mas aí entra também esse lugar de ter o cuidado de, a partir da leitura da narrativa deles, identificar se eles foram tomados ou não pela empatia e se deixaram levar pela emoção na análise. E então isso exige também de mim, né, na análise, quando vou fazer esse feedback com eles, de ter essa conversa. Então, quando consigo identificar que teve algum tipo de, vamos dizer assim, de uma cegueira deliberada, né? Porque a pessoa tem afinidade com o assunto e quer que o problema seja solucionado a partir da forma como ela se identifica no mundo como melhor solução possível, eu tento conversar e fazer o advogado do diabo, questionar, perguntar, mas por que você decidiu isso? Mas tinha prova suficiente dessa conclusão? Esse caso, onde que está a prova? Quem disse? Mas você acha que essa prova, isso que essa pessoa disse, é suficiente para provar o que ela está tentando dizer? Então, eu entro nesse papel de instigar e de deixar a pessoa no desconforto para não se deixar levar pelas próprias paixões, né? E isso é muito, muito, muito delicado de fazer e também de identificar quando nós nos deixamos levar por nossas paixões para analisar um caso. Então, inclusive, quando eu distribuo esses processos, eu tento deixar de uma maneira que eu possa me isentar o máximo possível para, inclusive, não contaminar a análise deles, né? Porque eu identifico que é uma potência dos dois a partir de cada uma dessas distribuições, então eu prefiro dar uma prioridade maior para a forma como eles enxergam o caso. Mas a partir disso, por intervenções, perguntas, questionamentos, eu coloco eles neste lugar de senso crítico, de autocrítica, para considerar se realmente aquilo que eles analisaram, aquela conclusão que eles chegaram, tem coesão, é corroborado pelas provas, né? Porque a única forma que a gente tem de entrar em contato com o que aconteceu é a partir das provas. Então, sempre tento fazer essa análise, trazer para a conversa o que as provas permitem concluir de acordo com a narrativa que eles entenderam ser a melhor para construir os fatos. Então, esse é um desafio constante que eu lido diariamente para saber identificar se aquela narrativa, se aquele fato que eles descreveram condiz com as provas que foram produzidas no processo. Bárbara, quero te fazer uma pergunta que é, ao mesmo tempo, sobre o método e sobre você. Você ouviu o Lucas e a Romana falarem sobre o que o método mudou neles. E como você está ainda no começo desse processo, ainda não tem o distanciamento que o tempo traz para olhar para si mesma com clareza, há alguma coisa que você já percebe? Alguma mudança no jeito que você lê? Não só os casos jurídicos, mas qualquer situação que envolve conflito do noticiário, da vizinhança,
perspectivas diferentes, o método, ele muda a forma como você enxerga o mundo fora do processo? Olha, ele muda sim, porque ele me forçou a sair da decoreba e me faz raciocinar. Antes, eu tentava lembrar o artigo da lei. Agora eu passo a olhar mais, tentar entender o problema e construir uma resposta. Então eu sou obrigada a pensar e não ficar repetindo a mesma coisa igual eu aprendi desde a época da faculdade. Então, eu venho aprendendo a lidar com o conflito real. Então, por exemplo, esses casos da CEMIG, esses casos que envolvem esses problemas que as pessoas vêm passando, mostram os dois lados, né? Os dois lados têm argumentos, não existe uma resposta óbvia. Então, eu venho começando a desenvolver uma análise crítica, capacidade de decidir, de raciocinar, de analisar as provas, a importância das provas, e não só ficar olhando a decoreba em si das leis, né? Que isso é muito ensinado dentro das faculdades, e a maioria das pessoas saem da faculdade, para não falar todas, saem com esse tipo de raciocínio mesmo, de que a gente precisa que diferente do método, né, que o método ele força a gente sempre a separar os fatos, identificar as normas e construir uma conclusão, uma conclusão. Quando a gente sai da universidade, a gente sempre sai com essa mentalidade de que a gente precisa olhar primeiro a norma e depois olhar para o caso. E é isso, eu estou nesse processo ainda, mas eu venho notando uma diferença enorme no meu modo de ver a realidade quando eu vejo notícias. Quando eu vejo as notícias, eu começo a observar, a raciocinar mais do que antes. É interessante isso, né? Porque a gente pensa assim, a palavra às vezes preconceito, ela é vista de modo pejorativo, mas a verdade é que a gente tem ideias preconcebidas, né? E quando a gente olha para a realidade, muitas vezes a gente faz julgamentos, né? No sentido de achar que todos são iguais. Então eu tenho um conceito bom ou ruim sobre os juízes, outro sobre os policiais, outro sobre os vendedores de carro, outro sobre os políticos, né? Então, quando eu vejo um político, eu vou para o meu preconceito e não para busca de fatos ou dados, né? É muito interessante isso. Lucas, a gente está aqui sempre destacando a sua formação, a literatura, o cinema, a filosofia, que você sempre traz e enriquece, né? Eu sempre pensei que quem chega ao direito com esse repertório traz algo que a formação jurídica convencional raramente entrega. Ou seja, essa capacidade de ler uma situação como narrativa, né? O que a Romana tem nos dito, tem nos ensinado. De perceber o que o texto não diz, como você em vários pontos destacou. De habitar a perspectiva do outro sem se dissolver nela. E o método Humani usa isso, mas também exige outra coisa. Exige rigor, exige precisão, a disciplina, né? Disciplina de não concluir, não tirar conclusões, não emitir julgamentos antes de ter lido tudo. Como esses dois lados convivem dentro de você? Existe uma tensão entre o Lucas leitor de literatura, de cinema, e o Lucas analista jurídico, ou eles se alimentam um ao outro? Eu acho que existe sim uma tensão, acho que é natural, mas eu acho que muito mais do que isso são lados que se alimentam e que ajudam, né, se conversam entre si. Você falou dessa questão da alteridade, eu acho que realmente, assim, essa minha paixão pela literatura, né, e eu gosto de estudar literatura, gosto de
cinema também. Tudo isso, né? Eu sei que a Romana também gosta, né? Então a gente traz isso para o nosso trabalho, né? Nessa questão da leitura mesmo, da narrativa, né? E de se colocar no lugar do outro, né? Mas também sabendo que a gente também tem um trabalho, né? Assim, a gente tem um dever a cumprir, a gente trabalha com prazos, né? Assim, então essa alteridade ela também não pode ser que nem você falou, né? Se dissolver no outro. A gente também tem que saber se distanciar, né? Se aproximar e se distanciar. Então acho que, não sei, é uma dialética meio difícil, mas eu acho que é natural e me satisfaz, assim, ter que saber que uma coisa conversa com a outra, é, e eu acho que, assim, essa questão da atenção com cada caso, né, essa questão até mesmo do nosso dever institucional, sabe, enquanto membros do Ministério Público, né, assim, o nosso trabalho afeta a vida das pessoas, né? Eu acho que tudo isso conversa né, com essas questões assim de arte que eu gosto muito, né? Muito bem. Nós estamos aproximando do final, né? Nessas perguntas mais íntimas, digamos assim. E aí, Romana, eu quero ir a um ponto que me parece delicado e que você tem uma condição única para responder, porque você está dos dois lados. Quando você chegou ao método, quais foram as dificuldades reais de postura, de hábito, de resistência interna a esse jeito de olhar as coisas, de trabalhar? Quando você dá um feedback para o Lucas, para a Bárbara, para qualquer analista, quais são as dificuldades que você vê neles e que reconhece em si mesma? Você já entrou por esse caminho, né? Vamos um pouco mais fundo nele, porque é uma coisa peculiar, né, nesse trabalho de quem ensina, do professor. Você aprende a nomear o erro do outro antes de ter nomeado o seu próprio. E quando você finalmente nomeia, dá o feedback, diz o que viu no trabalho do outro, você olha também para o seu trabalho. Como é isso? Primeiro que é uma situação, como o senhor mesmo soube identificar, é uma situação muito delicada, né? Você apontar o erro do outro, porque nós vivemos, né, principalmente no Ocidente, e aqui no Brasil especificamente, temos uma tendência de levar para o lado pessoal o fato de apontar um erro. Ah, isso aqui que você escreveu está errado, ou, né, faltou ter um melhor embasamento para essa conclusão, ou então essa conclusão que você trouxe, na verdade, é uma conclusão do advogado, é uma conclusão do juiz, não está batendo com as provas. Então, ter essa dinâmica, saber que ela existe, me coloca num lugar de um maior esforço argumentativo para descobrir por que de fato aquilo não está errado, aquilo está errado e como passar para outra pessoa. E também tentar identificar por que aquela conclusão foi tomada, por que aquele erro aconteceu, o que contribuiu para aquela leitura. E aí eu tenho percebido e costumo atribuir essa conclusão a justamente esse costume que a gente tem de ler as peças, ler né, eu estou insistindo aqui na palavra narrativa, porque realmente cada peça que você lê de alguém que fala no processo é uma narrativa que ela traz. Da gente entender e perceber aquela narrativa como algo certo. Então, eu acho que esse é o principal problema que eu tive que desconstruir em cima de mim quando comecei a utilizar o método de caso. Sempre desconfiar de quem diz. Sempre procurar razão naquilo que está dito a partir das provas que estão produzidas no processo. Por quê? Veio uma inicial do Ministério Público, o Ministério Público está dizendo que aquilo ali aconteceu, eu vou acreditar que aconteceu.
Então, eu comprei a ideia do Ministério Público. E aí é muito mais fácil, eu resolvo mais fácil. Aí ele disse que aconteceu assim, então vou concluir que aconteceu assim. E para você se colocar nesse lugar de questionar e procurar no processo as provas que podem concordar com o que o Ministério Público está dizendo, exige uma maior atenção no processo. Então, às vezes, um processo que, se você compra a ideia, a narrativa do Ministério Público de primeira, você resolve ele rápido, você analisa ele ali em 20 minutos. Mas se você se coloca nesse lugar, não, eu sempre vou questionar aquilo que está sendo dito. Eu vou ver se o que eles estão dizendo tem razão a partir das provas. Eu não vou tomar como verdade aquilo que diz, que seja quem for, seja Ministério Público, seja juiz, seja perito. E aí vai demorar mais, porque você vai precisar ler o processo a partir das provas e não das narrativas. E não só isso, mas identificar o que está sendo apenas alegação ou se aquela alegação é uma manobra, porque às vezes as partes entendem uma meia-verdade e constroem uma verdade absoluta em cima de uma meia-verdade. Então, esse é o principal problema. E aí, muitas vezes, essas meias-verdades que constroem uma inicial, ou uma contestação, ou uma sentença, elas escondem um fato maior. Eu lembro bem num processo que a gente pegou, que era inicialmente de dano ambiental, de um loteamento de uma pessoa que, ao construir sua casa, gerou uma intercorrência no rio. Então, assim, a princípio era um caso isolado de dano ambiental. E o Ministério Público dizia que era dano ambiental, o réu se defendia do dano ambiental e o juiz analisava um dano ambiental. Só que conforme a gente foi lendo as provas, foi lendo a certidão de registro de imóveis, a gente percebeu que, na verdade, eram 50 lotes. Então, na verdade, não era só uma pessoa que estava gerando um dano ambiental. Aquilo ali, na verdade, escondia um loteamento irregular, uma atuação comum naquele município. Então, e por que só aquela pessoa estava ali? Por que só aquele réu único estava naquela ação civil pública? Cadê os demais proprietários dos imóveis ao lado? Então, assim, todo mundo discutindo dano ambiental, quando, na verdade, era um caso de loteamento irregular, que tinha consequências muito maiores no município como um todo. O dano ambiental aconteceu? Aconteceu. Só que ele era uma parte pequena de um todo. Então é aí que eu entro nas meias-verdades. Não necessariamente aquela narrativa do Ministério Público ou do juiz está errada, só que às vezes ela está incompleta. E aí, quando a gente compra essa narrativa, a gente gera prejuízo para uma situação mais abrangente. E aí, resolvemos a questão do dano ambiental. E os outros lotes, como vai ficar? E aí, por que só essa pessoa vai responder? Não seria melhor chamar todo mundo? E aí entra também a análise de estratégia processual. Então, sempre partindo desse pressuposto de que quem está dizendo precisa provar aquilo que está dizendo, eu faço essa análise. E aí consigo conversar com eles, dar esse feedback e identificar. Isso aqui não está certo. Não porque o que você está dizendo está errado, mas porque você comprou uma fala de alguém que não necessariamente está subsidiado por provas. Então, saiamos desse lugar de sempre considerar a autoridade como dono da verdade e nos coloquemos nesse lugar de questionadores. Mas por que você está dizendo isso? A prova corrobora isso que você está dizendo?
Não sei. Então, deixa eu pesquisar. Essa curiosidade é sempre presente na leitura do processo que me coloca neste lugar de análise mais abrangente do processo. E essa curiosidade e esse lugar de questionamento, quem me trouxe foi o estudo de caso, né? Porque a gente procura com ele o fato, o que aconteceu. E uma verdade, ela pode ser contada de diversas formas, por diferentes pessoas, a partir do ângulo que cada pessoa analisou aquela situação. E fazendo também um link com essa análise do direito a partir do cinema e da literatura, eu recomendo um filme chamado Doze Homens e uma Sentença. É um filme dos anos 50, ele é em preto e branco, mas ele analisa justamente essa questão que a gente está discutindo, que o método do caso ajuda, que é analisar o fato conforme o que aconteceu e como ele está provado, e não quem diz. Né, esse filme, Doze Homens em uma Sentença, é um júri de um assassinato nos Estados Unidos que se passa numa residência que está situada perto de uma linha de trem. Nós temos os 12 jurados, e lá nos Estados Unidos, para você condenar alguém, tem que haver unanimidade entre os jurados. 11 jurados inicialmente estão dispostos a condenar, mas um deles discorda e começa a questionar. Esse um jurado começa a testar todas as versões apresentadas pelos demais jurados. E aí, a partir dessa discussão, ele vai conseguindo convencer um por um a mudar de opinião. E aí você consegue identificar nitidamente que, a partir do lugar que cada um se encontra, a verdade vai ser diferente. E aí, ter esse senso crítico, ter essa análise de sempre questionar, de sempre rebater, refutar aquilo que está sendo dito, conforme as provas, permite que a gente tente se aproximar da melhor forma possível da verdade, solucionar o caso. Então, fica aí a dica, se alguém não assistiu, é um filme excelente, que ajuda e traz essa dinâmica do que o método de estudo de caso trouxe para mim e que fez de diferente na minha atuação, não só como profissional, mas como pessoa, de analisar as dinâmicas da vida no geral. Fica a dica. Há uma coisa que ficou evidente ao longo dessa conversa e que eu quero, antes de encerrar, nomear. O método não é neutro. O método não é neutro. Não é uma ferramenta que você pega e use sem que ela te mude. Quem trabalha com o método Humani por tempo suficiente começa a enxergar casos onde antes via normas. Começa a ouvir a tensão que às vezes o processo não explicitou, não mostrou. Começa a perceber com uma clareza que às vezes incomoda a decisão judicial evitou dizer alguma coisa. E isso tem um custo e tem um ganho que, na minha avaliação, compensa amplamente esse custo. Você passa a entender o direito não como um conjunto de regras que se aplica a situações, mas como um campo de disputas, em que os fatos reais se convertem com perdas em categorias jurídicas. Você converte fatos em categorias jurídicas. E quando você percebe isso, você não pode mais ler um processo com a mesma ingenuidade de antes. Bárbara está no começo dessa trajetória. Lucas está no meio dela. Romana já percorreu um trecho considerável e ainda percorre porque esse caminho não tem fim. E eu também estou no meio disso. Aprendo todos os dias com cada caso que analisamos.
aprendo com cada reunião em que o que eu pensava ser óbvio se revela pouco, se revela insuficiente diante do olhar de quem está ao meu lado. Isso é o trabalho de equipe com o método Humani. Não é divisão de tarefas. O que a gente faz não é dividir tarefas, é multiplicar perspectivas, multiplicar olhares, multiplicar as escutas. E se você chegou até aqui e quer ver esse método funcionando sobre casos reais, não como metáfora, mas como análise concreta de situações concretas, o lugar para isso é a casoteca. A casoteca é um repertório de casos elaborada com um método Humani. Casos reais, indexados, com padrões metodológicos bem identificados, com as lições extraídas, com os erros nomeados, com todas as tensões mapeadas. É ao mesmo tempo um arquivo e uma fonte de aprendizagem, um repositório daquilo que já aconteceu. É uma bússola para o que ainda está por vir. Você encontra a Casoteca em humani.com.br, humani.com.br. Nos vemos no próximo episódio, porque a sabedoria começa na pausa. E eu estou aqui por você.